Fala pessoal, tudo bem? A jornalista Paula Schmidt, não sei se eu estou pronunciando correto o nome dela, mas é uma jornalista e ela participou recentemente de um podcast onde ela teceu elogios ao Bolsonaro, dizendo que ele entregou mais de 400 mil títulos de terra, de propriedade, que ele entregou mais títulos de propriedade do que todos os governos anteriores, incluindo Lula e Dilma. Ela, que é bolsonarista, ela fala isso com orgulho, ela ainda desafia o Lula, questiona o Lula, né? Lula, estou perguntando para ti, quantas famílias você assentou, Lula? Então vamos primeiro ver um pedacinho do vídeo dela, pessoal. Eu vou dar uma resposta aqui para vocês. Sabe quem mais distribuiu? Quem mais distribuiu título de terra individual, empoderando o indivíduo a ser autossustentável e fazer produzir sua própria comida, ter sua própria vaquinha e suas galinhas? Foi o Bolsonaro. Não foi o Lula nem a Dilma. Em 4 anos o Bolsonaro distribuiu mais título de terra individual do que todos os governos do Lula e da Dilma. Tem noção? Então isso, eu não chamo de comunismo. Isso aí é uma obrigação, pra mim eu acho, nossa, eu tenho... Não, e tem muita terra, eu já vi os cálculos de terra, se você pegar todo... Latifúndio é um absurdo, cara. Não, se você pegar todo o MST, eu acho que não dá um... Não, então, mas aí que tá, eles não querem, e é isso. Por que o Lula... que finge que adora a reforma agrária, tô perguntando pra ti, Lula, por que tu finge que adora a reforma agrária e não distribuiu título de terra pro trabalhador, pra ele ser autossuficiente, pra ele não precisar do agro que você fica falando tanto mal? Bom, pessoal, na verdade, isso aí é uma fake news que já foi desmentida por órgãos de checagem, tá? É que ela mantém a fake news, porque ela é bolsonarista, ela ignora dados, ignora a realidade, como todo bolsonarista. Então eles têm que viver de mentira, porque eles defendem um governo que não fez nada em 4 anos, só ficou andando de motinho, que nem um bobalhão. Então eles mentem. Então eu vou trazer aqui agora a verdade para vocês. Esses títulos de terra que ela fala que o Bolsonaro deu, mais que o Lula e o Bolsonaro, mais que o Lula e a Dilma, perdão, que somam mais de 400 mil títulos de terra, na verdade, pessoal, isso não é título de propriedade de terra. Tá? Começa por aí. Isso aí que o Bolsonaro fez foi uma renovação de documentação provisória. Tá? É que nem uma carteira de habilitação. Você pega lá a habilitação, ela fica provisória por 1 ano. Aí depois você vai pegar a permanente, mas se você quisesse só renovar a provisória, seria uma renovação. Um exemplo hipotético. A mesma coisa, o camarada tinha um documento provisório, que tem uma validade definida, para ele poder ocupar uma terra. Ó, você pode ficar aqui até 2025, por exemplo. Então aquilo é um documento provisório, ele não é o dono da terra, ele tem uma permissão provisória para ocupar aquela terra. E o Bolsonaro fez o quê? Ele renovou essa permissão para mais um prazo, pode ser 1 ano, 2 anos, não importa. Ele foi lá e renovou. Então, tecnicamente, ele não deu título para ninguém. Esse é o primeiro ponto dessa mentira. Segundo dados, as famílias novas que ganharam esse título proprietário de terra abrangeram aproximadamente 9 mil famílias apenas. Tá? Então, você esquece esse número de 400 mil, que isso aí tudo é mentira. São 392 mil títulos provisórios. Parece que permanente tem uma minoria aí, que acho que não chega nem a 5 mil. E 9 mil famílias que ganharam novos títulos. Só isso. Então, Paula Schmidt, já que você questionou o Lula, eu questiono você. Eu questiono pra ti, como você falou no vídeo, né? Eu questiono pra ti. Quantos títulos de verdade o Bolsonaro deu, sem ser provisório? Tô questionando pra ti. Se você quiser assistir esse vídeo, tiver a oportunidade e quiser responder, responda. Porque eu pesquisei, não teve nem mínimo de título permanente, tá? Não chega a 5 mil. Esses números que você está trazendo são só uma renovação de documentação provisória. Já o governo Lula, pessoal, somando os 2 mandatos dele, o Lula fez assentamentos de famílias, não só de sem terra, mas também de agricultura familiar, de 640 mil famílias. 640 mil famílias, tá? Tanto que o MST na época fez uma matéria falando que o governo Lula foi o que mais assentou famílias na história do Brasil, superando Fernando Henrique e tal, os governos anteriores, Collor, Itamar, etc. 640 mil famílias, ocupando uma área total de 48,3 milhões de hectares. Tá? O Lula sim assentou e deu título permanente através do INCRA para várias famílias, quer sejam famílias do MST, que lutam por terra, ou famílias de agricultura familiar, como essas que o Bolsonaro deu título provisório. Pessoas que não são ligadas ao movimento social, mas também estão sem terra e queriam ter um pedacinho de terra para desenvolver a agricultura familiar. Então o Lula chegou a 640 mil, mais de 500 mil. Então nem se compara esses 400 mil provisórios do Bolsonaro, que não é definitivo. Esse do Bolsonaro não é definitivo, é provisório, e ele beneficiou de concreto mesmo só 9 mil famílias. Tá? Então fica aqui o meu questionamento para Paula Schmidt. Paula Schmidt, agora eu pergunto para ti, quantas pessoas permanentes o Bolsonaro deu a propriedade de terra? Permanente, com dados. Quantas?
Porque o Lula nós temos dados aqui, ó, 640 mil. E o Bolsonaro? Tem algum número acima desses 9 mil? Então, pessoal, é complicado, né? É a era da fake news bolsonarista, né? Os caras pegam umas mentiras que já foram desmentidas e eles insistem nas mentiras. Que nem, por exemplo, aquela mentira de que o Lula falou que o cara rouba celular para tomar uma cervejinha. É mentira. Eles pegaram 2 cortes de uma entrevista dele e juntaram para criar mentira. Ou aquela mentira de que o Tarcísio foi o melhor ministro do desenvolvimento da história do Brasil, que ele pavimentou tudo, fez duplicata, rodovia, também é mentira. Segundo dados, o Tarcísio usou menos de 10% da verba que ele tinha para infraestrutura. Então tudo aquilo que o Tarcísio fez era mais propaganda. Eram obras que ele terminou do governo do PT, obras estaduais que o Bolsonaro se apossava e fingia que era obra federal, e na verdade o Tarcísio não fez porcaria nenhuma. Mas é assim que eles vivem, né? De fake news. Porque o Bolsonaro não fez nada em 4 anos, então eles têm que mentir para fingir que foi um bom governo. Senão a gadaiada não apoia mais eles. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, desmentindo mais uma fake bolsonarista. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, por gentileza. Considere atualizar a página, que o YouTube ultimamente está removendo likes. Se inscreve aí no canal e ativa aquele sininho, tá? Se você já é inscrito, só ativa o sininho para ser notificado. Compartilha nos grupos para as pessoas verem e comente também sua opinião, que é muito importante, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.